Nós estamos aqui hoje enfrentando, né, junto com alguns irmãos judeus, uma situação muito complicada ali, um conflito muito complicado entre palestinos e israelenses. Eu quero cumprimentar, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, os meus amigos, Bruno, Renato, sejam bem-vindos aqui mais uma vez, meninos. Boa tarde, Babi. Olha, hoje realmente a gente não está num clima do que a gente mais gostaria, mas acho que esse bate-papo vai ser importante para você aí de casa entender o que é que tem acontecido no mundo, não é, meu amigo? É verdade. Boa tarde, Babi. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos vocês. Eu quero pedir com todo o carinho que vocês fiquem conectados conosco até às 18 e atentos a tudo que vai ser fornecido para vocês de informações a respeito desse conflito. Pois é, Israel, nesse sábado que passou, sofreu aí um ataque e a gente vai entender um pouquinho biblicamente o que aconteceu entre palestinos e israelitas. Roda o VT para mim, por favor. No sábado, dia 7 de outubro de 2020, o islâmico chamado Hamas começou um ataque forte contra Israel, começando mais um novo capítulo na longa história de guerras e conflitos, tudo nesse pedaço de terra. Para variar, tem muita gente por aqui no Brasil, do outro lado do mundo, sentado de boa no sofá, sem muito entender o que está acontecendo, ou as coisas que já passaram, e falando como se fosse algo simples. Como eu já visitei a região e tenho amigos tanto judeus quanto palestinos, tudo gente boa, eu senti que eu deveria, mais uma vez, explicar para vocês a origem de Israel e Palestina, e por que tem tanto conflito hoje em dia. O Estado de Israel de hoje em dia é, na verdade, bem novo, criado em 1948. Mas a história dos judeus, israelenses, palestinos, ou seja, os povos que habitavam esse pedaço aqui de terra, vai bem longe e é bem complicado. Principalmente porque é uma terra considerada sagrada por 3 religiões diferentes: islamismo, cristianismo e judaísmo. Então, como que tudo começou? Bem, alguns falam que a Bíblia ou o Torá já são suficientes para poder explicar a origem do povo judeu, e o Alcorão para explicar a origem do povo árabe. Outros somente aceitam evidências arqueológicas mais concretas. E tem gente que acha que é uma mistura dos dois. Bem, de acordo com as escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão, que vivia na Mesopotâmia e recebeu a promessa de Deus para herdar a terra de Canaã, que é esse pedaço de terra aqui. Seus descendentes, com o tempo, acabaram formando 12 tribos diferentes, que por alguns motivos muito longos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, foram parar no Egito. Aí eles foram escravizados e libertados depois por Moisés, que os trouxe de volta para Canaã, onde eles tiveram que conquistar o povo que morava lá. Aí, depois de um tempo, se estabeleceu o reino de Israel, com 6 famosos, como Davi e Salomão. E eles construíram esse templo aqui. Mas o reino acabou se dividindo. No norte ficou o reino de Israel, com a maioria das tribos de Israel, e a capital sendo em Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, com Jerusalém a sua capital, e a maioria sendo o pessoal dessa tribo aqui. Daí que vem o nome judeu, e também o nome da religião, judaísmo. Lá por 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, lá do norte, e sobrou só Judá, que foi conquistado um pouco tempo depois pelos babilônios. Os babilônios destruíram o templo e levaram vários judeus cativos com eles. Aí quando os persas assumiram, eles deixaram os judeus voltar para Jerusalém e reconstruir outro templo. E é aí que mais ou menos o Velho Testamento termina. Algumas versões da Bíblia, que tem alguns apócrifos, e também o Torá, eles contam um pouquinho depois, sobre, por exemplo, como que os judeus acabaram expulsando os gregos que estavam profanando o templo lá em Jerusalém, na revolta dos Macabeus. Para os muçulmanos, o povo árabe também é descendente de Abraão. Lá no começo, Abraão estava conseguindo ter filho com a esposa dele, então falou para ele que ele podia com a serva dele. E aí essa serva acabou tendo um filho. Mas depois, quando Abraão conseguiu ter filho com a esposa dele, ele acabou levando essa serva, Agar, e seu filho, Ismael, lá para a Arábia. E daí que supostamente surgiu o povo árabe. Beleza, essas são as explicações das escrituras, mas o que os arqueólogos e historiadores falam? A origem do povo israelense e palestino começou na mesma região. Os hebreus era um dos vários povos pequenos que surgiram lá em Canaã. Teve uma época que eles foram parte do reino do Egito. Alguns acreditam que talvez esse domínio egípcio que tenha inspirado a história do Êxodo e de Moisés. Aí, durante a Idade de Bronze, a Grécia, Egito e o Império Hitita eram as maiores civilizações da região, que brigavam por terra. Depois veio o período Homérico, que foi quando várias dessas civilizações entraram em colapso. Ninguém sabe por que direito. Com os chefões fora do jogo, várias dessas tribos e vilas menores aproveitaram o espaço deixado pelos grandes impérios, e aí eles expandiram. 2 desses novos tribos se tornaram reinos, no norte virando o reino de Israel e no sul o reino de Judá. Para muitos historiadores, cada um desses reinos tinha suas próprias crenças e mitologias de origem, o norte sendo politeísta e o sul monoteísta. Uma dessas outras tribos que também cresceu e se tornou um reino eram os filisteus.
O mais famoso é o Golias, aquele gigante da história da Bíblia, que foi morto por Davi. E é de filisteus que vem a origem do nome Palestina. Mas quando o novo império, vindo do norte, os assírios conquistaram o reino de Israel, muitas pessoas desse reino acabaram fugindo e migrando para o reino do sul, que conseguiu resistir os assírios. Foi aí que, para muitos historiadores, muitas das crenças desses dois povos se misturaram, e o Deus do reino do sul ficou mais popular. Foi nessa época que começaram a escrever o Torá. Depois disso, as histórias nas escrituras já começam a combinar mais com as evidências arqueológicas. O reino de Judá foi conquistado, destroem o templo, são levados cativos. Depois eles voltaram com os persas, deixaram eles voltar, reconstruíram Jerusalém, o templo. Aí eles passaram a ser dominados pelos gregos, e aí expulsaram os gregos na revolta dos Macabeus, ficaram um tempo independente, até que chegou o Império Romano, que conquistou eles e criou uma província de Judá. Aí é bem mais fácil a gente saber com mais exatidão o que aconteceu, porque os romanos, eles gostavam de escrever bastante. Um pouco depois da morte de Jesus, muitos judeus se revoltaram, tentando expulsar os romanos. E isso irritou eles, fazendo com que os romanos invadissem e destruíssem Jerusalém, inclusive o templo, que hoje só sobrou esse muro aqui, que é conhecido como Muro das Lamentações. Eles também trocaram o nome da província de Judéia para Palestina, porque era esse o nome que muitos gregos usavam para se referir a essa região. Os romanos levaram muitos judeus como escravos, e vários outros fugiram, se espalhando pelo império. A ONU fez um plano que dividia a Palestina em dois países, um para os judeus, nos locais onde eles eram a maioria, e outro para os palestinos, com Jerusalém sendo um território neutro internacional. Os judeus concordaram com o acordo, mas os árabes não, causando um conflito armado entre os dois. Essa batalha os israelenses chamam de Guerra da Independência, porque logo depois eles declararam a criação do Estado judaico. E os palestinos chamam essa batalha de Nakba, que significa o desastre. Principalmente porque várias comunidades palestinas foram destruídas nessa guerra, e cerca de 750 mil palestinos foram deslocados. Quando eles declararam o Estado judaico, no dia seguinte, os países árabes vizinhos invadiram Israel por todos os lados, começando a segunda fase desse conflito, a Guerra Árabe-Israelense. Hoje Israel é bem mais forte militarmente, mas não ousa invadir a Cisjordânia ou a faixa de Gaza, porque com certeza vai causar uma retaliação enorme dos países vizinhos. Ao mesmo tempo, o Hamas não tem força suficiente para conquistar Israel, por isso eles usam mais táticas de guerrilha e atentados terroristas. Lembrando, gente, que o Hamas não representa a maioria dos palestinos. Assim como a maioria dos judeus querem a solução pacífica, a maioria dos palestinos também querem. Mas o grupo terrorista conseguiu controlar a faixa de Gaza e usa seus recursos para fazer o terror. E assim tentar cumprir um dos seus principais objetivos, que é destruir Israel, os judeus e também os cristãos de lá. É uma história que dá um nozinho na nossa cabeça, mas que é muito importante a gente aprender e saber, né? Hoje eu tô recebendo aqui um maravilhoso, assim, pastor querido, que sabe muito dessa história, que vai trazer uma luz pra gente, né? O nosso querido pastor Walter Brunelli. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E vamos desenrolar um pouco dessa história, porque Claro. chega a ser até confusa, né? É tanta brigaiada por aí, né, pastor? É muita história de briga, né, Bárbara? Boa tarde também ao Bruno, ao Renato, um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver o que a gente pode cooperar aí, né? Foi muito bom esse preâmbulo, né? Dar um background para o nosso bate-papo, né? E eu posso repetir algumas coisas que foram ditas aí, só para a gente remontando a história, para poder entender melhor esse momento de conflito do Hamas contra a Cisjordânia, que é o Estado de Israel propriamente dito, né? Até para a gente poder entender, né? A gente sabe que tem dois territórios palestinos, que é um dominado pelo Hamas, que é ali na faixa de Gaza, e o outro que ele cria ali a Autoridade Palestina, que fica na Cisjordânia, que até quem encabeça ali, Fatah, que é um dos encabeçadores, enfim. E aí, pra gente trazer, assim, não são todos os palestinos que concordam com isso. Acho né, que a pastor? maioria não, né? É. Mesmo porque o que aconteceu? O fato de hoje o Hamas estar dominando a faixa de Gaza não significa que ele é bem aceito lá. Ele invadiu aquilo e expulsou de lá o Fatah, né? O Fatah era um partido muito forte, mas o Hamas se mostrou mais forte, mais aguerrido e acabou vencendo essa batalha e expulsou de lá. Hoje o Fatah, inclusive, ocupa cadeira no parlamento israelita, né? Mas já esteve até mais forte nesse sentido. Hoje não é tão assim aguerrido quanto já foi no passado. Mas o Hamas,
ele incomoda muito a população da faixa de Gaza, que também tem uma história, porque a Gaza era o território ocupado nos tempos bíblicos do Antigo Testamento pelos filisteus, né? E depois que os tempos passaram, já não havia filisteus. Quem são, na verdade, os palestinos? É bom a gente já esclarecer assim desde o começo para que se entenda. Os palestinos não são árabes. De onde vieram os palestinos? Os palestinos que ocupam a faixa de Gaza, eles vieram de uma região da África, agora fugiu o nome, já vou lembrar. E eles foram ali locados no país por Adriano, pelo imperador Adriano, nos anos 130, 135, foi na África subsaariana, lembrei agora, né, de onde vieram. Assim como hoje tem muitos judeus que estão vindo da Etiópia, são judeus negros, né, sabiam? Né? Não sabia. Estão Eu tinha vindo... até perguntado outro dia, gente, até hoje eu nunca vi um judeu negro. Tem, Renato, tem. Tem. Uma vez eu Tem recebi Bíblia. o cônsul de Israel no meu escritório, um grupo de pessoas que trabalhavam na época aqui no consulado israelense, e eles estavam fazendo uma campanha para as igrejas ajudarem a pagar os estudos dos jovens que vinham da Etiópia, judeus, né? E uma das coisas que também tem incomodado um pouquinho os palestinos lá são assentamentos que o governo está fazendo na terra para alojar, para abrigar esses judeus que estão chegando agora, depois de tantos anos de expatriados, né? E eu conheci lá em Israel uma grande parte deles, eles trabalham, como eles vêm de uma condição de vida assim tanto precária da África, eles têm um subemprego, mas o país está fazendo muito para levantar, né, a condição social deles, educacional, né? Agora, o que aconteceu? Quando o imperador Adriano trouxe aquele povo da África, né, os subsaarianos, né, para morarem, ele resolveu renomear o território de Gaza como Filistia. Tanto que você vê em alguns mapas, você vê como Filistia, né, o lugar de Gaza, mas nos mapas atuais aparece mesmo como Gaza, assim como nos velhos tempos bíblicos. Se você pega um mapa bíblico, você vai ver, tem um mapa, tem um mapa, estou sendo avisado pela produção. Isso, olha, se já pudesse pode me mostrar aí, isso, eu gostaria. A gente vai entendendo Seria melhor muito olhando. melhor. Olha aí, ó, isso é uma imagem do Google, né? Aham. Mas é possível ver, deixa eu ver, baixa mais, não está mais para baixo. Olha aqui, não, agora, não, mais para cima, traz aqui, olha aquele canto. Pode mandar a imagem para cá, isso? Fecha mais a imagem agora, essa faixa mais, aí. Isso tudo é Gaza. Abre um pouquinho mais. Quando eu falo abrir, fechar é assim, né? Aumentar. Abrir é distanciar. Aumenta um pouco, distancia Distancia um pouquinho, Lô. Não, ao distancia contrário, um pouquinho. ao contrário, distancia. Isso Abre tudo um que vocês estão pouquinho vendo é mais. isso, vai devagar, aí. Dá para ver que tem um muro que separa, tá Exato. vendo? Uma divisão. Aham. Gaza tem 41 quilômetros de norte a sul, 6 quilômetros na parte norte, que é a parte mais estreita, e 12 quilômetros de largura na parte sul. Do muro para cá, você já está na Cisjordânia, quer dizer, compreende a Israel mesmo. Mais para cima, à direita, você vai ver Jerusalém. Mas olha aqui, encostado ao muro tem uma plantação, você vai ver ali, é uma área rural, e tem várias cidadezinhas ali, são vilarejos, até cidades, né? Ali que estava tendo, naquelas cercanias, uma rave, onde morreram 230, né? acho que foram 230 ou 260 jovens. No muro da divisão, é isso? Mais para cá, mas assim, né? Que Nessa eles área. tiram as grades, né? No que das aconteceu, imagens, eles tiram ali as grades para invadir esse território ali da Eles não Cisjordânia. tiram, nunca tiraram. É. Israel nunca imaginou que isso pudesse Poderia acontecer. não. Né? Porque é um Acordo, negócio né? bem resistente. O que aconteceu? Tem câmeras, tem todo o cuidado, o policiamento, mas eu quero falar um pouco com vocês sobre a estratégia do Hamas para conseguir fazer o que eles fizeram.
Como eles quebraram aquilo? Como invadiram? Eles sempre faziam assim os seus ataques de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais enfraquecida, porque as armas que eles faziam, criavam armas, eram bombas meio que caseiras, e essas bombas alcançavam uma distância de 10 quilômetros. Dessa vez foram cerca de 5.000 mísseis com a capacidade de atingir 70 quilômetros. Mas o que eles faziam antes, de uma maneira assim, mais camuflada, o que eles faziam de forma camuflada? Israel pegou túneis. Fizeram uma rede de túneis no sul, por exemplo, vários túneis, com acesso ao Egito, por onde eles traziam ou trazem mercadorias, como, por exemplo, armas. Eles têm ali, tem uma entrada pelo Egito, né? Mas o Egito também não facilita. Mas o Egito também tem aquele medo mantém deles, uma né? fronteira ali, porque não quer muita relação, ainda que Gaza já pertenceu ao Egito, antes de 67, né, daquela guerra dos 6 dias. Bom, mas eles criaram uma rede de túneis com acesso à Cisjordânia. Mas isso foi pego, o governo de Israel pegou, o Serviço de Inteligência de Israel conseguiu, né? E o que eles fizeram? Dessa vez abriram o peito, nós vamos fazer uma... Pegaram tratores, quebraram os muros, né? Que é cerca, bem resistente, chamada também de muros. Como eu nunca fui nesse trecho, eu nunca vi exatamente, são cercas de ferro, de arame, eu nunca vi. Conheço a cerca que divide o outro lado, é o da Jordânia, né? Aliás, eu estive ali com o Rinaldi, né? Que é o dono dessa emissora. Estivemos juntos ali, vimos muito, acompanhamos, atravessamos a cerca, fomos para a Jordânia juntos, né? Mas ali na faixa de Gaza, eles passaram, gente de moto, gente até de bicicleta, gente de Foi pelo ar, pelo mar, pelo pela ar, terra. pelo mar, pela terra. Foi por tudo, foram né? com tudo, eles estavam bem municiados. Paraglider. Paraglider, isso. Bem municiados. Começaram atirando assim já 2.000 foguetes, mas chegaram no primeiro dia a 5.000 foguetes, né? E por outro lado, lá no norte, o Hezbollah. Quem é o Hezbollah? É outro grupo terrorista. Do Líbano, né? Estão Eles no são do Líbano. Vocês acreditam? Eles têm um exército tão forte. Ele é uma facção também terrorista, não é um partido político como muitos pensam. Sim. É uma facção terrorista. Eles têm um exército tão forte que é maior do que o próprio exército nacional do Líbano. Pastor, olha, antes de você continuar aqui e explanar pra gente, a gente tem aqui na linha o nosso querido convidado também, o Rabino Rav Sani. A gente está aqui com ele. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bom? Estamos falando aqui diretamente dos Estados Unidos. Você está em Miami? Estou aqui em palestras, mas a equipe do programa entrou em contato comigo e eu faço questão de, nesse momento tão delicado, tão importante, estar com vocês para esclarecimentos gerais. Rabino, eu queria que você me falasse um pouquinho agora do ponto de vista, né? Você como rabino, enfim, até biblicamente contextualizando ali dentro do que tem acontecido desse conflito entre palestinos, Hamas, enfim, os israelitas. Como é que você vê isso no teu ponto de vista como judeu? Veja bem, estávamos no meio do Hag, no meio da festa. A festa de Simchat Torah, a festa onde nós terminamos de ler os rolos da Torá uma vez por ano. Logo depois do término da festa de Sukkot, da festa das cabanas. Shabbat e Hag ao mesmo tempo. E nesse momento chegaram as notícias aqui no Brasil de que o movimento terrorista, muito importante enfatizar essa palavra, um movimento terrorista chamado Hamas, que quer aniquilar Israel, quer aniquilar o povo de Israel, quer aniquilar os judeus do mundo,
atacaram com mísseis, primeiramente, depois invadiram por terra, invadiram casas, mataram crianças, idosos, mães, sequestraram pessoas. E recentemente foram encontradas as cabeças dessas crianças, que eles levantam como troféus. Foi o pior atentado que Israel já sofreu desde a guerra de Yom Kippur. Um número de mortes de judeus por dia, desde o Holocausto, não se escuta um número desse. Já foi considerado, Rabino, como o segundo maior atentado terrorista contra civis do mundo. Já foi considerado aqui agora por cientistas, pesquisadores políticos. E o que eu quero que fique claro para a sua audiência e para o mundo é que Israel está numa guerra contra o Hamas, não contra o povo palestino. Israel está numa luta contra o terrorismo. E é bom para o mundo que Israel vença essa guerra. Para que o terrorismo não se alastre pelo mundo. Você acha, Rabino, que é possível a gente acreditar que um dia vai ter paz em Israel? Vai ter paz, mas o povo palestino é refém do Hamas. Então, mais de 2 milhões de palestinos que habitam a faixa de Gaza e são controlados e são vítimas desse movimento de terror, que é o Hamas, que atacou Israel, o Hezbollah também disparou mísseis contra Israel. E a pergunta é o que nós podemos fazer. O que nós hoje podemos fazer? O momento é de confusão. O momento é... Eu me lembro do término da Torá, pastor. Quando Moisés termina, ele chora. Por que eu sei que ele chorou? Quando ele escreveu as últimas palavras da Torá? Porque ele escreveu os últimos 8 versículos da Torá, que foram lidos naquele momento, dizem o seguinte: então Moisés, o servo do Senhor, morreu ali. E o Talmud pergunta, como Moisés pode ter escrito as palavras se ele morreu lá? Então uma das respostas é que ele escreveu isso com suas próprias lágrimas, no momento de sua partida, enquanto ele chorava. Então, a gente consegue extrair, Bárbara, a gente consegue extrair uma ideia. Quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas, eles ofuscam a nossa visão e a gente não consegue enxergar a realidade com muita clareza. A nação hoje de Israel está chorando. As imagens são horríveis. A dor é imensa. A insegurança, o medo, o que está por vir. Mas nesse momento, cada um de nós, e inclusive eu agradeço o espaço do programa para a gente poder deixar isso muito claro. Cada um de nós pode ajudar. Primeiro, em oração. O rei Davi escreve que nos momentos de aflição, as pessoas precisam recitar os seus salmos. Eu recomendo que todos recitem os salmos do rei Davi. Capítulo 20, 83, 121, 130, 142. Que as pessoas aumentem em boas ações para proteger o povo de Israel. Façam caridade, estudem mais, aumentem os seus méritos, porque cada boa ação faz a diferença espiritualmente falando. E o que você está fazendo no programa? Apoiando publicamente Israel, isso é muito importante. Diferenciar entre o Hamas, que é o movimento terrorista, e o povo palestino, que é vítima desse movimento terrorista. Nós queremos a paz, mas Israel, por esse momento, se defender, proteger os seus civis, lutar pelo seu direito de existência, e dessa forma, garantindo a sua segurança, o diálogo e a paz virão, com certeza. Igual na fundação, lá atrás, em 1947, Sim. quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha presidiu a sessão na ONU, a decisão foi em prol de 2 estados. Israel não se opôs,
mas naquele momento o lado contrário não foi a favor. Logo depois da saída dos britânicos, Israel foi atacado por vários países. Milagrosamente, estamos aqui. Que o povo judeu existe é um milagre. Em todas as gerações se levantaram contra nós. E não vai acabar. Mas Deus nos salvou de todas essas facções e de todas essas nações que se levantaram contra nós. O Hamas é um inimigo da humanidade. O mundo precisa se unir contra o terror. Porque nada justifica o terror. E esse é o caminho para a paz. A educação, o diálogo e principalmente a segurança e a soberania de cada estado que tem o seu direito de existir. Pastor, você tem alguma pergunta para fazer para o nosso rabino? Por favor, fique à vontade. Não, pelo contrário, eu estou aqui embevecido com as palavras dele. Muito obrigado pela participação e pelas suas palavras, rabino. Nós estamos juntos, viu? Nós, evangélicos, oramos o Salmo 122:6 de Davi, né? Pedimos pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém. E quem abençoa Jerusalém, abençoa toda a nação de Israel, porque de Jerusalém emana a bênção de Deus para toda a nação israelita, porque é uma nação eleita, é uma nação escolhida por Deus para trazer bênção a todos os povos. Aliás, essa foi a palavra que Deus disse ao patriarca Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acredito que não apenas a terra de Israel, mas as terras, todas as famílias do mundo. E ainda está escrito no mesmo texto do chamado de Deus a Abraão, que aqueles que abençoarem Abraão e a sua descendência serão benditos, e os que a amaldiçoarem serão amaldiçoados por Deus. Nós estamos do lado daqueles que estendem a mão para Israel. Fazemos o que vocês fazem em qualquer parte do mundo, nas suas orações diárias. Vocês oram voltados para o Oriente, para lá, onde está o Muro das Lamentações, onde, inclusive, essa semana eu postei uma foto minha de kippá, né, fazendo também as minhas orações ao kippazinho na cabeça. Está aí, tem que mostrar melhor, rabino, mostra aí para todo mundo ver. Mostra, e olha aí, tá vendo? Aquilo é o kippá. A Igreja Católica chama de solidel, o Papa usa, mas os judeus usam o kippá. Às vezes eu vejo alguém falando kippar, não tem R, kippá, não é isso? É kippá. Kippá, isso é um sinal de respeito que os judeus mantêm a Deus enquanto oram. Muito obrigado também por me dar a alegria de tê-lo aqui. Eu estou compartilhando o pouco que sei sobre Israel. Pastor, claro. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio à união. Nesse momento, as diferenças ideológicas devem ser deixadas de lado. Esse é um momento de união, esse é um momento que é uma guerra do bem contra o mal. Isso. O terrorismo é injustificável. Não existe justificativa para o terror. E quem apoia o Hamas está apoiando o terror. Exatamente. Meninos, alguma pergunta também pro Rabino? Eu tenho várias dúvidas. Você quer perguntar? Começa você, Bruno. Eu também tenho algumas perguntas para fazer. Na verdade, uma dúvida que eu tenho, Rabino, eu acompanhei algumas coisas pela internet e eu queria saber se você acha que eles têm sequestrado, né, pessoas de Israel. Eu queria saber se você acha que esse tipo de ataque é para justamente Israel pensar duas vezes aí no contra-ataque, sabendo que tem pessoas que foram sequestradas ali com eles. Qual o seu nome? Bruno. Bruno, veja bem. O Hamas sabe o valor que o povo de Israel dá para a vida. Até para um corpo já de um falecido. Porque existe um critério, um respeito de como esse corpo deve ser enterrado com dignidade. Eles, com certeza, como já fizeram, utilizam-se de sequestrados para negociar para que mais terroristas prisioneiros sejam libertados. Eles se escondem atrás de civis. Israel avisa antes de se proteger os locais aonde eles vão neutralizar as áreas. E eles não evacuam as áreas, eles se escondem atrás de mulheres, se escondem atrás das crianças
eles colocam as bases onde os mísseis serão disparados debaixo de hospitais, propositalmente, para que depois eles possam acusar Israel que só está se defendendo, mostrando aquelas imagens dos civis que, pelas mãos deles, foram sacrificados. Israel vai vencer essa guerra, mas infelizmente o preço é caro. Igual eu falei, os palestinos estão nas mãos desse movimento terrorista na faixa de Gaza e eles mesmos são vítimas do terror do Hamas. Nossa, que tristeza. Pode perguntar, meu amigo. Entendi. Boa tarde, Rabino, tudo bem? Aqui está falando o Renato. Alô? Tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, Mateus capítulo 24, versículo 6, vem falando acerca dos discípulos fazerem uma pergunta para Jesus da volta de Cristo. Desde um sinal que o fim do mundo estaria para acabar. E ele dizia o seguinte, lá em Mateus capítulo 24, versículo 6. Viriam guerras, nações contra nações, reino contra reinos, terremotos, fomes. E ele dizia o seguinte também, que além de vir tudo isso, ainda não seria o fim. A minha pergunta é a seguinte, você sente que os governos em si, tanto de todas as nações do mundo, deixam um pouco a desejar? E deixando a desejar, você sente que tem uma força espiritual muito grande nesse conflito? Olha, eu tenho convicção de que nós estamos muito próximos de uma redenção final. Muitas profecias das Escrituras Sagradas estão se concretizando, inclusive esses ataques, Sim. inclusive esse conflito que Israel vem sofrendo ao longo da sua independência, desde o primeiro dia da sua independência. O único país que até hoje precisa justificar o seu direito de existir é o Estado de Israel. Eu acredito que nós estamos vivendo uma geração onde a sede e a fome são notáveis, mas não é sede de pão nem fome de água. Nossa. É sede e fome de espiritualidade. Ouvir a palavra de Deus. E de ouvir a palavra de Hashem, de ouvir a palavra de Deus. Igual o profeta Amós enfatizou muito bem. Os posicionamentos estão acontecendo. Só que eu acho que muitas pessoas que poderiam estar se posicionando ainda não estão. E a ausência de posicionamento num momento como esse é inadmissível. É uma espécie de apoio ao terrorismo. E quem apoia o terror, quem apoia o Hamas, indiretamente, não deixa de estar apoiando em sua omissão. Nós vimos até alguns países colocando nos seus monumentos a bandeira de Israel, né? E a gente tem o Brasil como um país neutro. O que você acha disso, Rabino? Chegou até mim um posicionamento positivo, viu? Eu vi imagens da bandeira de Israel no parlamento em Brasília. Eu recebi imagens da França apoiando, dos Estados Unidos apoiando, de muitos países pelo mundo apoiando, mas novamente, eu acho que o apoio de muitos órgãos, de muitas pessoas, de muitas lideranças que poderiam estar apoiando explicitamente e reconhecendo o Hamas como uma organização terrorista, assassina, ainda não estão fazendo isso da maneira que deveriam fazer. Até mesmo a questão da fala jornalística também, algumas TVs não falam como Hamas como terroristas, eles colocam isso como... é um erro muito grande. Então a gente vê que, algumas até a gente vê que depois desse acontecimento mudou um pouco, Se mas... me permite, claro. Bárbara e Rabino, infelizmente nós temos visto hoje uma mídia muito tendenciosa no Brasil, né? Lamentavelmente. Então hoje a mídia, que devia ser um órgão neutro, devia ser informativo, tem a intenção de ser formativo, quer formar no povo brasileiro uma mentalidade progressista, esquerdista, e com isso, aliás, não é de hoje que as principais
vamos dizer assim, fontes de informação jornalística do Brasil, sempre mostraram um certo apreço pelos palestinos, enquanto um desprezo por Israel. Nesse momento, não é hora de discutir, pelo contrário, estamos muito solidários aos palestinos, claro que está morrendo gente do lado de lá, sim, famílias, gente inocente, e eu não quero aqui tomar partido nesse sentido. Politicamente, sim, a gente toma um partido quando pensa entre Israel e Palestina, nós somos pró-Israel, como também os Estados Unidos. Contudo, nesse momento, não se trata, como bem enfatizou o Rabino, de pôr a culpa em Palestina. Não, eles também são vítimas, inclusive fatais. Mas o Hamas, que não é um partido político, é uma facção criminosa, terrorista, perversa, inconsequente, que está, inclusive, eles não estão preocupados como outros palestinos que lutam por isso, de ter o território de Israel para eles, como já diziam ser deles no passado. Não. Eles querem a destruição de Israel total, e eles querem, inclusive, tomar aquela terra. No instante que eles, na imaginação deles, destruírem Israel, eles também não vão ser bons para os palestinos. Eles vão ser, vamos dizer, usar de uma força ditatorial para comandar aquele país, porque é para isso que eles servem. Eles são agentes do mal. Veja as declarações do próprio Hamas. Abre aspas. No estatuto deles. Agora o Hamas discutirá quando eliminará Israel. Yahya Sinwar, chefe do Hamas. Outra declaração. Devemos atacar todos os judeus no planeta Terra. Devemos abatê-los e matá-los. Fatih Hamad, alto funcionário do Hamas, disse isso. Mais uma declaração. Os judeus são a nação mais vil e desprezível da história. Marwan Abu Haz, oficial do Hamas. Então, eles mesmos estão divulgando essas declarações. Nitidamente, o movimento terrorista Hamas, o Hezbollah, todos financiados pelo Irã, que é o eixo do mal, pregam a aniquilação de Israel. Negam o direito de Israel ter o seu Estado, a sua liberdade e o seu país. A gente vê que tem alguns momentos que Israel ele quer ampliar ali, né, o seu acordo diplomático, e nesse momento ele está fazendo um acordo diplomático com a Arábia Saudita. E exatamente nesse momento que ele estava feliz da vida, achando que, olha, está progredindo bem o nosso acordo de paz. Esses dias mesmo ele fez essas declarações. Em 2014 também, quando teve aqueles 51 dias também de ataque contra Gaza, foi também esse acordo diplomático com outros países, né? Assim como os Emirados Árabes já assinaram. A Arábia Saudita assinará em breve. E a gente viu o próprio Irã falando que assim que eles concluírem a bomba nuclear, eles vão acabar com Israel e aí a coisa é complicada, porque a gente vem da Rússia, a Rússia está com a guerra com a Ucrânia, eles fazem esse intermeio para poder, parece que, tirar a atenção ali do que está acontecendo. O Irã financia junto com o Hamas. Isso, curiosamente, o Irã... A guerra eletrônica. Isso, a guerra eletrônica. Né? Porque como é que eles conseguiram enganar? Primeiro, passando para Israel a ideia de que eles estavam agora preocupados com a educação, com a cultura, tudo lá em Gaza, que não queriam atacar mais o Estado israelita, mas eles estavam já preparando isso há meses com a ajuda do Irã, ainda que o Irã disse que não, nós não entramos na guerra, mas deu um sinal verde para eles a questão de poucas semanas, mesmo porque o Irã e Gaza não se dão também assim, Gaza não, e o Hamas não se dão também, mas eles, como eles têm, porque um é xiita e outro é sunita, né? O Irã é xiita e o Hamas é sunita, mas como eles têm um interesse comum de destruir Israel,
é como no Novo Testamento a gente vê o caso que Herodes e Pilatos não se davam, mas quando foi para matar Jesus, eles se uniram, né? Se juntaram. A mesma coisa, agora, né, o Irã e o Hamas se unem. Já o Hezbollah, ele é xiita, ele está aliançado com o Irã, evidentemente, por ser da mesma linha religiosa que o Irã, né? Mas como a intenção comum é de destruir os israelenses, não importa agora se entre nós há alguma diferença. Vamos atacar, vamos matar. Não é isso, Rabino? Em nenhum momento, pastor, ninguém pode falar que isso é uma resistência palestina. Não. Bebês degolados, idosas mortas, mulheres estupradas, mães sendo assassinadas na frente dos seus filhos. Meu Deus. Quem apoia isso? Quem chama isso de resistência? Desculpa, isso aqui é uma barbárie, isso aqui é um terrorismo puro. Nós temos que enfatizar isso incansavelmente. Você Israel precisa vencer essa guerra. Você citou aqui também a questão do Líbano, mas você vê que eles estão muito neutros, porque eles não querem entrar. Eles lançaram 2 foguetes, não foi nem mísseis, numa área que eles dizem que é deles. 12. Né? Agora foram 12? É, chegaram a 12. Chegou a 12. E 5 deles ultrapassaram a fronteira, mas foram mortos por Israel. Né? Mas, na verdade, o Hezbollah lá dentro do Líbano causa também temor, porque o próprio exército deles, como eu disse, é maior do que o exército nacional do Líbano. Vamos colocar mais uma pessoa aqui para falar com a gente? Ainda não? Ainda não temos? Tá, então daqui a pouquinho a gente vai chamar aqui também mais um convidado. A gente quer falar com o reverendo Aldo Quintão. Daqui a pouco vai entrar aqui para a gente concluir aqui e falar um pouco mais sobre esse bate-papo, porque tem muita informação. Né, sabe uma dúvida que eu falta. tenho em relação a isso? A gente sabe que a minoria, né, dos palestinos é só o Hamas, mesmo o grupo de terroristas aí que estão fazendo esse ataque. Eu queria saber, num contexto geral, se a gente tem a proporção da população, de quantos habitantes tem e quantos estão reunidos nesse grupo de terroristas aí. Só pra gente, não sei se o Rabino vai saber responder essa pergunta, mas é só pra gente saber um pouco da proporção. Tem uma noção, né? Acho que são... Não, são 2 milhões de palestinos que ocupam a faixa de Gaza, pastor? 2 milhões que ocupam a faixa de Gaza. São 2 milhões e que estão na mão desta ditadura do Hamas. Então, mas no Hamas tem quanto? Desses 2 milhões, quantos estão dentro desse grupo de terroristas aí? Eles são muito 45 desorganizados, mil homens né? armados. 45. Divididos em 4 grupos. Eles são bem Eles, desorganizados. não se organizaram nesse caso. Eles separaram 4 grupos diferentes, em diferentes localidades, para atacar Israel. Além do apoio que obtiveram lá no norte, pelo Líbano, do Hezbollah, né? Que atacaram Tel Aviv, né? É isso, Rabino? Sim, é um momento muito, muito, muito triste. São 1.000 mortos, 2.500 feridos, mais de 5.000 mísseis, tem 50 sequestrados. Nesse momento, a disseminação dos valores, do que é certo e do que é errado, do que é um movimento terrorista e do que é o povo palestino, que também merece, o seu Estado também merece o seu reconhecimento, mas nesse momento o mundo precisa se unir contra o terrorismo. Nada justifica o terror. E isso precisa ser enfatizado e nos resta agora, de onde estivermos, rezarmos, aumentarmos em boas ações e nos unirmos no apoio a Israel e o seu direito de existir, defender e proteger a sua população do terror. Eu quero chamar aqui o reverendo Aldo Quintão, que também vai entrar aqui em ligação conosco. Boa tarde, reverendo, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde, é uma honra estar com vocês, muito obrigado. Queria que você falasse um pouquinho agora do teu ponto de vista em relação a todo esse conflito e aquilo que a gente já falou aqui um pouquinho no nosso programa também, em relação do Hamas, com esse conflito com Israel, enfim, por favor. Olha, infelizmente, desde que o mundo é mundo, os homens se degladiam por espaço, por poder e, infelizmente, para poder crescer mais e querer ser mais que o outro.
O que está acontecendo agora, que já ocorre há muitos anos, todas as explanações aí já foram feitas, todos os comentários históricos. O que eu quero dizer para vocês, o que falta é amor, é carinho, é respeito e entender que o outro tem direito de ser diferente na fé, na sexualidade, na cor, na raça, no credo. E aí a gente vai poder viver melhor. O que está acontecendo nada mais é do que isso. Briga de poder. Verdade. A gente vê verdade. realmente que é isso, né? É verdade. Né, Renato? Cada por aí. dia mais. Cada dia você mais... reverendo... Pode falar? Pode Oi. falar. Pode falar. Oi. É isso mesmo, nós temos percebido isso mesmo, essa briga de ego, de poder. E a própria palavra de Deus, ela fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas iriam se esfriar. Pessoas que já estavam ali firmes na fé em Jesus, crendo no poder da palavra de Deus, iriam se esfriar da fé. E eu sinto, pelo que eu estudei, pelo que eu tenho vivenciado, eu sinto assim que Deus tem permitido muitos acontecidos vir acontecer, tanto no Brasil quanto no mundo, para que as pessoas possam estar mais atentas e ligadas com a volta de Jesus. Eu queria até fazer uma pergunta, tanto para o pastor quanto para o reverendo, para o rabino, o seguinte: eu aprendi na fé que nós, né, receberíamos Jesus, crescemos na salvação de Jesus Cristo, e que esse despertamento que está acontecendo no centro de Jerusalém, lá em Israel, é um despertamento até mesmo para todos os judeus, né, estarem mais focados na fé, e até aqueles de judeus que não crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque quando eu aprendi na fé que os judeus, eles vão crer mesmo na fé em Jesus quando Jesus vier arrebatar a igreja. Nem isso, reverendo? Olha, veja bem, se a gente ficar nessa discussão somente religiosa, a gente vai jogar mais gasolina no fogo. Porque, por exemplo, quem está atacando hoje Israel, né, são os muçulmanos radicais. Mas existem muçulmanos bons, generosos e carinhosos. A Rússia, que está atacando sem pena, sem dó e sem piedade, o presidente da Rússia, todo domingo ele vai à missa. É um país católico ortodoxo. Então, eu vejo que quando você coloca é a minha fé que é verdade, é o meu jeito que é verdade, e todo mundo tem que me seguir, aí você já está colaborando para que haja mais intolerância, mais guerra, mais briga. É claro que nós, como cristãos, eu, por exemplo, no domingo passado, nós lemos aqui na catedral o Evangelho de Jesus contando uma parábola, aquela famosa parábola da vinha. O agricultor fez a vinha, colocou lá os trabalhadores e foi embora. Depois, o que ele fez? Mandou lá um grupo para ver se o trabalho está sendo bem feito. Eles foram espancados e expulsos. Aí ele disse que depois ele fez o quê? Vou mandar meu filho lá. Aí mandou o filho dele lá. Aí eles falaram, sabe o que o filho veio fazer? Veio pegar tudo para ele. Vamos matá-lo. Isso é uma analogia. É o Senhor contando que Deus fez esse mundo lindo, maravilhoso e fantástico. E ofereceu a cada um de nós. Agora, qual é o problema? Eu quero ter mais vinho que o outro. Eu quero ter mais poder que o outro. Eu quero ter mais terras que o outro. E só o meu Deus que é verdadeiro. O do outro não é. Por exemplo, irmão, você que é evangélico, fez essa colocação, e que eu te respeito muito, que eu também sou cristão e apaixonado por Jesus, mas o judeu tem o direito de crer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. E nos respeitar, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles não creem, mas isso não é motivo para eu jogar um míssil na cabeça dele. E nem motivo para eu jogar míssil na minha cabeça.
É o que eu entendo, é o que eu acho, é o que eu estou sentindo nessa guerra toda aí. Ravi, você quer fazer alguma colocação? Eu sei que seu tempo está super curto aí, né? Você está com vários compromissos. Se quiser fazer as suas considerações finais, já quero te agradecer também pelo seu tempo, que eu sei que é super precioso. Obrigada, viu? Muito obrigado pelo espaço. Queria cumprimentar a todos do programa, o reverendo, o pastor, o Rinaldi, o dono da emissora, que é um grande apoiador de Israel, que é um grande apoiador das causas judaicas. Novamente, a dor é muito grande. Foi o maior atentado contra Israel desde a guerra de Yom Kippur. Desde o Holocausto não se tem um número de mortes de judeus em atentados simplesmente pelo fato de serem judeus por dia. Não se trata de uma guerra de poder, e sim uma guerra contra o terrorismo que vem atacando o Estado de Israel. E nesse último sábado, entrou, invadiu as casas, estuprou mulheres, degolou crianças, sequestrou idosos, matou pessoas em massa. E da nossa parte, cabe a comunicação do que realmente está acontecendo, para que em nenhum momento se relative tudo isso, para que em nenhum momento o terrorismo seja confundido com algum tipo de resistência. Israel está em guerra contra o Hamas, um movimento genocida, um movimento terrorista, um movimento nazista, que prega o extermínio dos judeus, que prega o extermínio do Estado de Israel. Nesse momento nós precisamos nos unir em oração, na prática de boas ações, união acima de tudo, como o reverendo falou, deixar de lado as ideologias, as diferenças ideológicas, e através da comunicação pacífica, em prol dos ideais nobres e do bem de toda a humanidade, nós com certeza venceremos essa guerra e Israel continuará vivo como uma fonte de luz para toda a humanidade. Muito obrigado obrigada. a todos. Quero agradecer e também, né, externar os nossos sentimentos aí para todo mundo que tá passou por isso, com as suas famílias, enfim, né, todo mundo que não está em Israel, mas que, como você, né, tá nos Estados Unidos, mas que a gente sabe que sofre porque é um povo muito especial para nós. Um grande abraço, Rabino, até uma próxima aqui no nosso programa. Shalom. Shalom, Rabino, Shalom. shalom. Quero também agradecer ao nosso querido reverendo Aldo Quintão. Obrigada, querido, pelo seu tempo também, né? Por deixar aí de estar atendendo muitas pessoas, que eu sei que também tua agenda é super cheia. Muito obrigada. Deixe suas considerações finais aqui pra gente também. Olha, primeiro eu que quero agradecer a todos vocês. Quero pedir desculpas pela dificuldade minha de entrar aqui no debate, chegando atrasado. Chegando também de uma forma que eu poderia estar melhor aqui posicionado, mas em meio a tantas dificuldades, eu também trago notícias para vocês porque essa semana a gente está abrindo um novo projeto social, um projeto para atender. Travou? Ai, travou aqui um pouquinho, acho que está com um pouquinho de dificuldade na conexão. Mas depois, por favor, reverendo, se puder a gente conseguir conectar. Voltou? Vamos lá, desculpa, deu uma falhadinha. Tá, voltou, pode não tem falar. Problema, não tem problema. Eu só queria dizer isso, que infelizmente aqui, olha a guerra que está no Rio de Janeiro, aqueles médicos ali sentados, descansando, para ir no outro dia para um congresso, alguém chega e dá tiro na cabeça deles. Triste demais. Aqui na cidade de São Paulo, né? As dificuldades porque passam os menos favorecidos, é a razão de eu ter me atrasado bastante aqui, um novo projeto social que nós estamos abrindo. Então, eu repito, quero falar lá o que eu peguei um pouco do pastor. Nós que somos cristãos, precisamos muito de estarmos em oração, colaborarmos uns com os outros e colocarmos acima de tudo aquilo que foi dito por Cristo. Só isso e mais nada. Ame a Deus sobre todas as coisas e só faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Muito Obrigada. obrigado. Deus abençoe a todos e paz lá para Israel.
Paz. Muito sucesso nesse projeto social. Precisando, por favor, conte conosco para divulgar, né? Sempre falar um pouquinho. Qual que é o projeto? Pode falar pra gente aqui, reverendo. Tem algum Instagram desse projeto, enfim? O meu Instagram é Reverendo Aldo. Nós temos no Paraisópolis o maior prédio de creche do Brasil. Legal. Ele atende lá 1.014 crianças, numa escola da cultura inglesa, com 1.200 jovens do Paraisópolis para aprender inglês. E agora, aqui na região sul de São Paulo, ó, para vocês terem uma ideia, qual é o nome do bairro estabelecido? Nós estamos abrindo um novo projeto de creche, que já vamos começar na cidade de Ademar, recebendo 200 bebês de 0 a 1 ano de idade. Por isso que eu estou nesse corre-corre todo, para ter panela, para ter prato, para ter berço, para ter mamadeira, para ter... Vamos correr atrás, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. O reverendo Aldo tinha um programa aqui na nossa rede, na Rede Mais Família. Fica o convite para você voltar, tá bom, reverendo? Fazer aqui o seu programa aqui na nossa rede. Viu? Ele não um sabe. Beijo. Hã? Mas eu conheço já, ele não sabe, antes da TV. Sério? Já estive na igreja dele, acho que igreja episcopal, não é? Isso, lá em Santo Amaro, né? Que bacana. Pastor, agora tem uma pergunta que eu quero fazer aqui para você, referente mais a essa questão mesmo, bíblica, né? Que a gente sabe que os palestinos, eles são descendentes de Ismael, né? E os judeus de Isaac. Os árabes são descendentes de Ismael. Os palestinos, na verdade, são, como eu disse, assim, lá daquela região da África, toda hora esquece, né? Nome difícil, né? Você acha que esse conflito, ele começou por conta da origem dessa questão da família aí, de um filho fora do casamento? Tudo! Olha, eu queria sugerir, inclusive no YouTube, meu filho pregou domingo eu assisti meu filho pregando. Baita uma Privilégio, mensagem. Hein? Ele agora é o pastor da nossa igreja na Vila Mariana. E eu presido, nós temos várias igrejas, eu percorro as igrejas, mas na sede é o Ricardo. E ele trouxe uma mensagem no domingo, você pode procurar no YouTube, as consequências de uma decisão, né, Ricardo Brunelli, né? E ele falou da decisão de Sara, a decisão de Sara de antecipar a chegada de um filho, já que Abraão era muito velho, e Deus prometeu a ele um filho, e esse filho não vinha. Ela falou, olha, eu vou fechar o olho, você vai lá com a empregada, com a minha serva lá, Agar, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo nada. Ele gostou da ideia, né? E acabou engravidando Sara de Ismael. Mas durante a gravidez, Agar já desprezava Sara, e houve um conflito a ponto de Agar ir embora, um anjo mandou que Agar voltasse para casa. Mas no capítulo 11 de Gênesis está escrito que Deus disse para Sara, olha Sara, vai nascer um filho de você, né? E do ventre de Agar também. São 2 filhos. A diferença é que um vai ser, numa versão inglesa, um burro empacado, né? Vai ser um jumento briguento, né? É o que está na Bíblia. Assim é que está relatada a história os descendentes de Ismael, que seriam os ismaelitas, no caso, os árabes, né? E há um conflito histórico já entre eles, se bem que quando Abraão morreu, Ismael veio de longe, sim, recebeu a notícia, ele se encontrou com Isaac para ambos sepultarem o pai. Mas os árabes não descendem apenas de Ismael, mas também dos outros filhos que Abraão, que ele ficou viúvo, casou de novo, já idoso, né? Casou de novo e teve filhos com Quetura, a escrava, e daqueles filhos também se multiplicaram outros povos ali, né? No Oriente, que também fazem parte de todo esse conjunto de povos árabes, né? Os árabes que habitam aquelas regiões. Você vê, né? Uma decisão mal tomada. Subsaariano. Até hoje, eu vou repetir essa palavra. Subsaariano. Os africanos subsaarianos. Uma má decisão tá rolando até hoje, a decisão de Sara, que tá trazendo problema até hoje, né? Mas os palestinos não têm culpa dessa briga, não tem, né? A gente acaba... Eles só querem a terra, só queriam
que os judeus não pegassem, porque eles achavam que era deles. Mas o judeu só voltou para lá porque Deus disse que a terra era deles. Era deles. E aí, vai discutir, Renato? Não tem como discutir. Jamais, né? Nós temos mais uma participação aqui pelo telefone. Eu tenho um amigo muito querido, o Tairo, que mora em Jerusalém, já está lá há 4 anos. E eu fiz o convite para ele participar hoje aqui do nosso programa para explicar e contar para a gente como é que está a situação agora ali em Jerusalém. Tairo, boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Tudo bom? Tudo jóia. E você? Tudo bem, querida. Estamos aí antes terminar da melhor forma possível. Tairo, me conta como é que foi o sábado aí para vocês, quando aconteceu tudo, logo pela manhã, era bem cedinho, 6h30 da manhã aí de Israel, onde começou os conflitos. Você tem teus filhos, né, que moram com você, 3 filhos, você está há 4 anos já morando aí, você foi um pouquinho antes da pandemia, pegou pandemia, agora está pegando esse conflito. Uau, hein? Pois é, Bárbara, não é o primeiro que enfrenta de um crise dos bem, e houveram outras depois. E sábado era como a Torá, celebrar. A gente está com a conexão um pouquinho picotando aqui, Tairo. Vamos tentar voltar aqui para a gente tentar estabelecer essa comunicação, porque é muito interessante a história. A gente quer saber, porque a gente vê o historiador, vê o pastor, fala, mas a gente tá lá, um civil, uma pessoa que tá passando no momento. Tá no momento. Não, e ele foi antes da pandemia, um ano antes da pandemia, ele chegou, aí já pegou a pandemia lá, e agora, né, pegou essa questão também do conflito. Então, a gente quer muito falar com você. Assim que restabelecer, por favor, fala aqui pra gente colocar você no ar de novo. Agora, você acha, eu até perguntei pro Rabino, né? Você acha que é possível ter essa paz em Jerusalém, essa paz em Israel, perdão? Vai acontecer, está escrito. Olha, lá em Tessalonicenses... Mas aí a minha pergunta é o seguinte, pastor, vai acontecer o quê? Antes do arrebatamento da igreja ou depois? That's it. Que foi a colocação agora que eu é a hora, fiz, que você entendeu? perguntou isso para um rabino, que pensa diferente, né? E ele não vai entender a sua pergunta. Né? Eu falei assim, gente, mas ele tem uma visão diferente. Eu estudei uma coisa no seminário. Deixa eu te falar, Renato. Né? O que a gente entende de Novo Testamento é como cristão, é diferente, né, de um judeu que dá importância mais ao Antigo Testamento. E eles creem historicamente na pessoa de Jesus, mas eles não creem em Jesus como Cristo, como Messias, como nós cremos, né? De modo que as profecias relativas a Cristo, para eles não fazem sentido, porque eles têm uma vertente diferente. O que não é o nosso caso, como cristãos convictos somos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ele dá a entender muito claramente que o templo de Israel vai ser reconstruído. E isso não vai acontecer de modo fácil, até porque a área do templo, destinada ao templo, hoje é ocupada por tem uma mesquita e um monumento que pensam que é uma mesquita e não é, chamada Mesquita do Domo Dourado. Na verdade, aquilo é um monumento, na verdade. Todo mundo tira foto quando vai falar. Eu já entrei, mas hoje não pode mais entrar lá, né? Ali está o Monte Moriá, que é um cupim, dessa altura assim, é bem pequenininho. Mas como está no cume do Monte Sião, ele é o cume do Monte Sião, então você tem ali, está cercado lá dentro, o local onde Abraão ia sacrificar Isaac. É um lugar respeitado por ambos os lados, tanto pelos judeus quanto pelos muçulmanos, porque Abraão é pai de ambos, né? Bom, ali do lado tem a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa é a terceira em importância, que a primeira está em Medina, a segunda em Meca, e a terceira está lá, Al-Aqsa, né? Bom, ali eles creem que o Maomé que subiu de lá, né, da Al-Aqsa. É naquele local que estava o templo construído, tá? O que se entende é que o anticristo vai ser um homem tão habilidoso que estabelecerá um acordo de paz inigualável em toda a história. Olha o poder, a habilidade desse homem de conseguir dialogar, sentar numa mesa e conseguir acalmar os árabes e também os palestinos, a ponto de poder reconstruir ali o templo de Israel. E haverá uma paz, ele vai conseguir, esse homem vai ser tão habilidoso, uma inteligência extraordinária. Se você ler o capítulo 9 de Daniel,
né? E você lê, você vai lá também para segunda carta, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, você vai entender o que vai acontecer. Ele vai estabelecer uma paz, uma trégua por 3 anos e meio, previsto por Daniel, repetido em Apocalipse, 1260 dias, dá exatamente 3 anos e meio. É uma semana de anos, 7 anos. Na metade da semana, ele vai querer se sentar, querer fazer um trono para ele no templo, e vai querer ser adorado como Deus. Aí todo mundo diz assim, mas no mesmo capítulo está escrito que Jesus só pode vir depois que o homem da iniquidade se manifestar. Eu sou daqueles que creem na iminência. Jesus volta, vem, tira a igreja. Na segunda vinda, nós viremos com ele. Aí, eu aprendi isso também. Aí vai encerrar a grande tribulação. Mas nós estaremos fora desse tempo. Tá? Aí eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Em Colossenses 3 está escrito, portanto, vós que já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Depois ele diz, pensai nas coisas que são buscar de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensem no céu. Depois ele segue, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, a parousia, a aparição dele, vós vos manifestareis com ele em glória. O que significa isso? Significa que para nós nos manifestarmos com ele em glória, faz-se necessário que estejamos já antecipadamente com ele na glória. Então, na metade dos 7 anos aqui na terra, período de trégua, de paz absoluta, e quando todos estiverem dizendo, paz e segurança, virá repentina destruição. Por quê? Os judeus vão dizer, você quer se assentar num trono dentro do templo? Não, nós não aceitamos isso. Nessa hora o anticristo rompe com eles, aí vai vir aquele chamado tempo da angústia de Jacó, que é o tempo da ira de Deus. É a segunda fase, a grande tribulação propriamente dita, está mais na segunda fase, né? E aí no mesmo texto está escrito, e Paulo faz uma ressalva, para que ninguém fique pensando que a igreja tem alguma coisa a ver com tribulação, porque Deus não tem nada contra a igreja, Jesus não tem nada contra a noiva, e está escrito que vós não fostes destinados para a ira. Nós não temos nada a ver com a ira de Deus, nosso futuro é outro, nosso destino não é a ira. Tá? Olha, muito bom, legal, hein? Depois a gente tem que marcar uma pauta só para falar sobre isso, né? E a volta de Jesus, porque tem muita coisa. A gente conseguiu restabelecer aqui a conexão com o Tairo. Tairo, tá de volta aí, agora a gente te ouve. Por favor, me conta como é que foi aí do sábado para hoje. Pois é, Bárbara. Então nós acordamos aqui em Jerusalém, no sábado às 8 da manhã, num susto tremendo, e um som de sirenes de ataque aéreo, e tivemos que tirar as crianças da cama às pressas e correr para o bunker que existe no nosso prédio. Aqui em Israel, algumas das casas mais modernas têm um quarto seguro, um bunker dentro de casa. No nosso caso aqui, temos um bunker no andar do nosso apartamento, e os vizinhos todos afluem para ali, e aí começamos a entender o que estava acontecendo. Já começaram a chegar, e fomos tomados de um pavor, de um terror muito incomum, porque essa situação ela jamais foi vivida na história de Israel recente. Enfim, e para mim foi um choque muito grande, porque pela primeira vez eu estive nessa região na quinta-feira. Estávamos ali celebrando a festa dos tabernáculos com a comunidade local, na presença da Embaixada Cristã Internacional, o prefeito local do conselho da cidade ali de Sderot, que está fazendo fronteira com Gaza. Ele estava no evento e agradeceu aos cristãos evangélicos do mundo inteiro ali presentes pela doação de mais de 200 abrigos antimísseis. Eu postei que vi um abrigo antimíssel decorado com a bandeira do Brasil, e ele estava celebrando, o prefeito, né, a prosperidade econômica daquela região, todo o trabalho duro para fazer a vida das pessoas ali mais normal e prosperar aquela região.
E 48 horas depois, esse mesmo prefeito foi assassinado por terroristas ao tentar defender o seu kibbutz. Então foi um momento de muito choque para a gente, como essas notícias começaram a chegar. Os nossos amigos sendo convocados para a batalha estavam conosco no dia anterior, celebrando numa alegria muito grande a festa dos tabernáculos, e hoje já estão no fronte enfrentando o inimigo. Você teve amigos diretamente que foram para a guerra, amigos que você fez aí ao longo desses 4 anos, que estão com os militares, enfim, se juntaram aí ao exército? Sim, nessa altura, é o que me parece, todos os meus amigos que são cidadãos israelenses, que prestaram serviço militar obrigatório, homens e mulheres, estão convocados para o fronte de batalha. E a intenção de vocês é continuar aí? Como é que tá aí o coração de vocês como brasileiros? Bom, Bárbara, a gente sabe que o guarda de Israel não dorme e não vai dormir, né? Amém. Então, nesse momento, a nossa preocupação enquanto família é acalmar os ânimos. E é mais um daqueles momentos em que Israel é tentado a acreditar no que vê, ao invés de acreditar naquilo que Deus fala. Acho que foi assim na saída do Egito, na hora de atravessar o Mar Vermelho, os espias, quando foram ver a terra, né, ficaram ali assustados com o tamanho dos inimigos, mas aqueles que creram na promessa do Senhor, eles entraram na terra prometida. Então, esse momento, nós estamos nos condicionando a ouvir o que o Senhor tem para dizer. Obviamente que nós estamos vendo eventos do calendário apocalíptico. Estamos vendo realmente o fim dos tempos. Israel está prestes a celebrar um acordo de paz com a Arábia Saudita, que, como o pastor falou, é a sede do islamismo sunita no mundo, né? que cedia a cidades sagradas de Meca e Medina. Então são eventos de magnitude impensáveis, que quando eu cheguei a Israel há 4, 5 anos, isso seria totalmente improvável. Eu jamais imaginaria que isso acontecesse. E enquanto esses eventos vão se desenrolando, a gente vai tendo a dimensão viva, real, a gente sente na pele, no corpo, e no meio dessa guerra, os eventos se desenrolando. Então é um misto de emoções, é uma alegria de poder ver a palavra de Deus se cumprindo, é um privilégio de estar aqui sofrendo com o povo judeu, e é um privilégio, e é também assim, uma apreensão nesse sentido do que vai se desenrolar nesses dias. Parece que a guerra vai ser longa, vai ser desgastante. Vocês têm alimento, internet, tá tudo funcionando, luz, água, tá? Como é que tá? Porque teve uma notícia de que vocês iam ficar aí um tempo sem energia, sem água. Como é que tá essa situação aí de saneamento, enfim? A frente de defesa aqui, o departamento do governo que controla, que direciona a população no meio dessa crise, instruiu a população a se preparar para enfrentar até 72 horas sem suprimentos, sem energia, dentro de seus bunkers e quartos seguros. Então, instruiu o povo a acumular, né, a estocar água, estocar alimentos, estocar materiais de primeiro socorro, de higiene pessoal. Então foi uma corrida muito grande ontem e hoje aos supermercados. Já começamos a ver algumas gôndolas vazias, mas isso não quer dizer que a cadeia de suprimentos para Israel está interrompida ou afetada. Obviamente, tudo aquilo que chega por via aérea, nesse momento, está sofrendo um congestionamento, porque algumas empresas aéreas se recusam a voar para Israel, e por isso que o Brasil enviou aviões para tirar os brasileiros daqui. Então, a nossa preocupação nesse momento é atender os brasileiros que ainda estão em solo, não conseguiram sair do país, e prestar esse apoio à nossa comunidade local, que está muito afetada, muito abalada, esposas sozinhas em casa, crianças desatendidas. Então, nossa missão aqui é dar esse suporte, e até que esse conflito, tomara que não, mas se ele vier afetar a nossa vida em Jerusalém, colocar em risco a saúde de nossas crianças, aí a gente vai pensar em tomar uma decisão acerca de evacuar o país ou não. Bom, Tairo, obrigada. Que Deus possa estar aí guardando vocês. Obrigada pela sua atenção também, em meio ao caos, parar para falar com a gente. E a gente deseja realmente que isso acabe o mais breve possível,
tá bom? Um grande abraço, um beijo para tua esposa, para teus filhos também. E a gente vai se falando. Estamos aqui em oração. Obrigado, Bárbara. Espero estar com vocês em breve, em paz, aqui em Jerusalém. Amém. Beijo, beijo grande. Imagino a aflição, né, gente? De É, estar eu vou lá. te falar, É. acho que é o que o Rabino falou, né? Uma luta do bem contra o mal. O que a gente É. pode fazer nesse momento. E olha, mal, bota mal nisso. viu? Bota a mão nisso. De um jeito que a gente nunca viu. Olha, eu quero te agradecer, pastor Walter Brunelli. Foi muito gostoso o nosso bate-papo, né? A gente poderia ficar um programa inteiro falando Sim, aqui, é né? verdade. Informando você. Mas muito obrigada. Deixe suas Eu considerações finais pra gente, por favor. Kikas, muito obrigado, Bárbara, obrigado, Bruno, obrigado, Renato, Rinaldi também, né? Meu amigo de tantos anos, né? Eu cuidei dele, fiz o casamento dele, dos filhos, né? Cuidei dessa Legal. família há muitos anos como pastor. Nós temos um carinho muito grande pela família do Rinaldo. E Paulinho, que está aqui na produção, né? Paulinho é meu amigo de muitos anos. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas coisas. Claro que eu não sou jornalista, também não sou comentarista político, mas eu tenho obrigação de conhecer algumas coisas como pastor que sou, principalmente no que tange a Israel, esses acontecimentos. E a gente lê, a gente tem, claro que o tempo ficou muito escasso, né, para poder dar mais detalhes. Mas essa altura também, para que mais detalhes, né? Tudo que a gente tem que fazer agora é orar, e orar para que o Senhor tenha misericórdia. Não é só porque é Israel, se fosse em qualquer outro país, qualquer outro país que estivesse sofrendo, de repente, a invasão, como tem acontecido com a Ucrânia também, a gente tem orado pela Ucrânia, mas o que está acontecendo em Israel é algo assim incomparavelmente pior, por não poupar crianças, não poupar civis, não poupar idosos, né? E sequestrar, abusar sexualmente, maltratar, não. Desumano. Olha, eu diria o seguinte, os filisteus é um povo muito mal falado na Bíblia, mas o povo mais, como os edomitas, os moabitas, amonitas, povos terríveis, mas o pior povo da Bíblia eram os amalequitas. E um dia Deus disse para Saul, acabe totalmente com eles. E ele preservou o gado e preservou o rei Agag. O profeta chegou na casa dele, você fez a obra, fiz do jeito que o senhor mandou. Mas eu estou ouvindo um balido de ovelhas, que é isso? Isso aqui é... Aí quando ele viu que foi preservado o rei além do gado, o profeta quer saber, eu falei, teu reino hoje para aqui, né? Quebrou ali, acabou ali o reinado de Saul. Aí Deus disse, a minha guerra, porque era a última, foi a última oportunidade única na história mesmo, de um rei exterminar os amalequitas e não fez. Eles, a minha guerra contra Amaleque será uma guerra sem trégua, de geração em geração. Eu acho que o ISIS, lembra do ISIS? O Hamas, todos os Fatah também, que não é tão bonzinho assim não, né? O Hezbollah, essa cambada toda aí, né? Vem dessa descendência. É o espírito de Amaleque, não é outra coisa, sabe? Aquele espírito ruim de Amaleque. Né? Lá em Ziclag, Davi chorou até não ter lágrimas para chorar com a destruição que eles promoveram. É o espírito de Amaleque. Deus abençoe a audiência desse programa. Deus te abençoe, Bárbara. Amém, Obrigado pastor, pela oportunidade. Muito obrigada.